Imagine a tranquilidade de um lago ao amanhecer. Homens simples, trabalhadores com mãos calejadas pelas redes de pesca, estão mergulhados em sua rotina diária, sem imaginar que suas vidas estavam prestes a ser completamente transformadas. De repente, uma voz ecoa na margem: Venham, sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Esse chamado, vindo de um homem aparentemente comum, ressoaria através dos séculos, tocando corações e mudando a história. Hoje, vamos refletir sobre o momento em que Jesus chamou seus primeiros discípulos e como o mesmo convite continua vivo para nós. Beleza. Leitura do texto. Mateus 4, 18 e 22. Andando à beira do mar da Galileia, Jesus viu dois irmãos, Simão, chamado Pedro, e seu irmão André. Eles estavam lançando redes ao mar, pois eram pescadores. E disse Jesus: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. No mesmo instante, eles deixaram as suas redes e o seguiram. Indo adiante, viu outros dois irmãos, Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão. Eles estavam no barco com seu pai, Zebedeu, preparando as suas redes. Jesus os chamou, e eles, deixando imediatamente o barco e seu pai, o seguiram. Título: O chamado que transforma vidas. A vocação dos discípulos. Personagens: o Filho de Deus, que inicia sua missão de formar discípulos, chamando homens simples para seguirem-no. Pedro, um pescador impulsivo e fervoroso que seria transformado em um dos principais líderes da igreja. André, irmão de Pedro, também pescador, que responde prontamente ao chamado de Jesus. Tiago e João, filhos de Zebedeu, pescadores que também deixam tudo para seguir a Cristo. Zebedeu, pai de Tiago e João, mencionado como presente no barco com seus filhos no momento do chamado. Local e contexto da história. A cena se passa às margens do Mar da Galileia, um lago de água doce que servia de sustento para muitos dos pescadores da região. A pesca era uma das principais atividades econômicas, e os homens ali presentes viviam dessa atividade para sustentar suas famílias. No contexto bíblico, Jesus está no início de seu ministério, logo após seu batismo e o tempo de tentação no deserto. Ele começa a percorrer a região da Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus e chamando pessoas para se tornarem seus discípulos. É nesse cenário que o chamado de Jesus acontece, transformando pescadores em futuros pescadores de homens, dando a esses homens simples um propósito e missão que mudariam o mundo. Profecias. O chamado dos discípulos de Jesus está alinhado com a profecia do servo sofredor em Isaías 42:1, onde Deus diz: Aqui está o meu servo a quem sustenho, o meu escolhido, em quem tenho prazer. Porém nele o meu espírito, e ele trará justiça às nações. Embora o texto de Mateus não cite diretamente uma profecia, Jesus está cumprindo o papel messiânico descrito por Isaías, ao trazer justiça e convidar os homens para uma nova missão de transformação do mundo. Explicação expositiva. Essa passagem mostra o início de um dos aspectos mais importantes do ministério de Jesus, a formação de discípulos. Jesus não chamou os poderosos ou os estudiosos da lei, mas homens simples, pescadores que viviam da labuta diária no mar da Galileia. Pedro, André, Tiago e João são os primeiros a serem chamados, e sua resposta imediata é impressionante. Eles largam suas redes, seus barcos e, no caso de Tiago e João, até mesmo seu pai, para seguir Jesus. O chamado de Jesus é direto: Sigam-me, e eu os farei pescadores de homens. Aqui, ele usa uma metáfora que eles entenderiam bem. Assim como pescavam peixes para viver, agora pescariam almas para o reino de Deus. A prontidão com que esses homens respondem ao chamado revela a autoridade de Jesus e o impacto de suas palavras. Eles não hesitam, mas imediatamente deixam suas vidas anteriores para seguir o Mestre. Isso nos mostra que o chamado de Deus não vem com longos discursos ou exigências impossíveis, mas sim com uma palavra de autoridade e amor que transforma e dá um novo sentido à vida. O fato de Jesus escolher pescadores para serem seus primeiros discípulos também é significativo. Ele não escolheu teólogos ou religiosos de prestígio, mas homens comuns, demonstrando que o evangelho é para todos e que qualquer pessoa pode ser chamada para participar da obra de Deus. Os primeiros discípulos não tinham uma formação religiosa elaborada, mas eles tinham corações dispostos e uma fé que os faria ser transformados em líderes que impactariam o mundo. Aplicação para o dia a dia. O chamado dos primeiros discípulos nos desafia a refletir sobre nossa própria resposta ao convite de Jesus. Assim como Pedro, André, Tiago e João, somos chamados a deixar para trás o que nos prende e seguir a Cristo com total devoção.
Isso pode significar abrir mão de hábitos antigos, de uma vida confortável ou de nossos próprios planos, para abraçar o propósito de Deus para nossas vidas. Em nosso contexto moderno, ser pescador de homens significa levar a mensagem do Evangelho para aqueles ao nosso redor, seja na família, no trabalho ou na comunidade. Muitas vezes, o chamado de Deus pode nos tirar da zona de conforto, mas ele sempre nos capacita para a missão que nos confia. Assim como aqueles pescadores foram transformados em grandes líderes da igreja, também somos capacitados pelo Espírito Santo a impactar as pessoas ao nosso redor. Outra lição importante é que Deus chama pessoas comuns para realizar sua obra. Não importa nosso nível de conhecimento, nossa profissão ou status social, Deus vê além das aparências e busca corações dispostos. Ele pode nos usar de maneiras que nunca imaginamos, desde que estejamos prontos para dizer sim ao seu convite. A pergunta que fica para nós hoje é: estamos dispostos a largar nossas redes e seguir Jesus, independentemente do custo? Assim como os primeiros discípulos, somos convidados a deixar tudo para trás e abraçar a nova vida que Cristo nos oferece. Ao respondermos a esse chamado, nos tornamos parte da grande obra de pescar almas para o reino de Deus, uma missão que continua até hoje.